como somos privilegiados. E eu perguntei a você se você se percebia dessa maneira, como alguém que é então colocado num lugar aonde nós podemos nos perceber e nos sentir dessa maneira, como então tendo regalias, privilégios. É aquilo que o salmista diz muitas vezes em vários salmos, dentre eles o 128, diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então essa dádiva, essa bem-aventurança, essa graça é que está sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Por isso o privilégio de estarmos aqui reunidos adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Então glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque hoje é noite de ceia, né? E você pôde estar, aleluia, se achegando até este lugar. Então Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o capítulo é o de número 26. De costume, eu sou um pregador de esboço, irmãos. Eu gosto de me sentar durante a semana e estar preparando o sermão. Mas o Espírito Santo tem conversado comigo sobre algumas coisas, e dentre elas é o que eu estou fazendo aqui hoje à noite. Eu rabisquei alguma coisa ali na Bíblia, mas eu não tenho um esboço pronto, né? Então, há muito tempo, a gente já prega nesse altar, no altar da outra igreja ali, do qual nós nascemos em Cristo, e nós aprendemos a fazer assim. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é glorioso, e ele quer nos fazer cada vez mais, então, pertencentes àquilo que é propósito dele para a nossa vida. Dentre eles está então termos cada vez mais essa intimidade, né? Não que a gente não tenha intimidade com o Espírito Santo quando a gente faz um esboço, mas há um propósito dele nesse negócio. Então eu quero que você se ligue nessa palavra dessa noite, queridos, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 26, e até porque ela tem mais um teor pastoral, no sentido de ser uma noite de ceia. Nós não temos a semelhança de outras denominações, né? A gente não tem um culto de membros. Então essa noite é uma noite da gente tratar de algumas questões mesmo assim, de comunhão, de convívio, de estarmos nos medindo, né? E essa medida, ela vem, esse prumo, esse esquadro, como diz a Bíblia, essa cana vem da parte de Deus para a nossa vida. Não é o pastor que faz, não é o irmão do lado que estabelece, mas é a palavra de Deus, é o plumo de Deus, né? É através do Espírito Santo que a gente então de alguma maneira colocado para ser examinado, e a Bíblia diz: examine-se. Então os cultos de ceia, eles devam ter essa maneira de nós estarmos nos achegando ao Senhor, como aqueles que estão fazendo a sua vida agora ser então avaliada, né? Davi dizia: Senhor, sonda-me. Davi dizia: Senhor, olha para mim, mas não com um olhar que, vamos dizer assim, não fosse um olhar realmente que traz um diagnóstico, né? Então Deus é esse Deus que nos ensina, e nos ensina a ser aquilo que Ele almeja para nós, né? Ele não permite que seus filhos e filhas cresçam de qualquer maneira. E a Bíblia diz: se Ele não tratar a gente, é porque a gente não é filho. Então eu quero ser tratado pelo Senhor todo o tempo. Eu quero que Deus fale comigo. Você quer que Deus fale com você? Para que como filho você então possa ser ensinado. Eu tenho pais bastante exigentes, principalmente mamãe.
Mas isso me trouxe muitas vantagens. Muitas mesmo. Sabe, dentre as coisas que hoje eu tenho muita tranquilidade, é porque eu sei muito bem lidar com o não. Tem gente que se ouvir o não, misericórdia, né? Pode ter tudo na vida, menos um não. Se tiver um não, o mundo acaba. Então esse Deus é esse Deus que nos ensina semelhantemente aos nossos pais biológicos, né? Podemos traçar esse paralelo. Olha, ele nos ensina e nos dá limites, e que a gente precisa aprender a respeitá-los em obediência ao Senhor, em obediência. E para tanto a gente toma um texto como hoje de Mateus 26, que é para a gente olhar para a ceia colocada aqui, preparada aqui. E o texto diz assim, Mateus 26, a partir do versículo 17: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o dissestes. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo aos seus discípulos: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, pela tua igreja, porque falas ao nosso coração, falas à nossa vida. Espírito Santo, preparaste tudo isso aqui, a nossa vida, esse ambiente, tudo que aqui, Senhor, está posto, é para louvor do seu nome, é para que, aleluia, a tua igreja que aqui está, seja, Senhor, aleluia, cada vez mais e mais ataviada, preparada, adornada para a tua vinda. E próxima está a sua vinda, ó Rei e Salvador Jesus. Maranata, como igreja nós dizemos aqui nesse lugar, ó Deus Todo-Poderoso, e assim é que oramos aqui em nome de Jesus. Amém? Queridos, a tônica nessa noite aqui, o destaque, aquilo que eu quero que fique bem evidente no seu coração, é a palavra preparar. Preparai. Preparai para mim
a ceia, o lugar onde nós vamos comer. E para que a gente possa entender um pouquinho mais deste negócio, a gente retorna lá no Velho Testamento, aonde o Senhor, então, falando com Moisés, ele institui a Páscoa. Ele então manda o povo ir para as suas casas, separar alguns ingredientes, separar um cordeiro ou um cabrito, conforme a família, e deixá-lo realmente à disposição para o momento do sacrifício. Foram muitas coisas, queridos, que foram pedidas pelo Senhor e entregues a Moisés. Eu digo pedidas no sentido de que ele passou essa instrução a Moisés para que o povo fizesse, preparando o momento da Páscoa, preparando o momento em que eles comeriam essa última refeição no Egito. E essa última refeição, esse último momento lá, serviria também como um marco, como uma instrução, uma memória daquilo que eles viveram lá no Egito, porque tinham as ervas amargas, que eles também separavam para esse momento da Páscoa, os pães ázimos que Jesus falou aqui, a festa dos pães ázimos, os pães sem fermento. Então eles tinham que preparar tudo isso, e cada um desses ingredientes tinha então algo a dizer a eles quando eles celebravam a Páscoa. E esta Páscoa foi instituída como memória do tempo que eles viviam no Egito, e agora eles estavam sendo então libertos, eles estavam sendo agora então tirados dali, eles não pertenceriam mais àquele lugar. O tempo do Egito acabou, o tempo da escravidão tinha ficado, era então para ficar para trás. Agora eles eram um novo povo, eles eram uma nova nação, no sentido de que sua esperança, o seu ânimo, afinal de contas a vida deles não seria mais a mesma. Então havia toda uma meticulosa receita para preparar esta Páscoa. E dentre as coisas que foi ali ordenado nesta Páscoa, estava o sacrifício desse animal. Agora não era um animal que era pego a laço lá no pasto, pessoal. Esse animal é separado, era colocado dentro de casa em um lugar especial para ele, e era cuidado pela família durante um bom período, para então e só depois ser sacrificado. Havia toda uma preparação para isso. E uma vez que esse animal fosse sacrificado, a primeira Páscoa, o sangue deste sacrifício, foi ordenado que eles passassem. Obrigado, mulher mais linda do meu planeta, que eles aspergissem este sangue nos umbrais de suas portas, para que o anjo da morte, que foi a última dos grandes agires de Deus sobre o Egito, os grandes acontecimentos e manifestações de Deus no Egito, quando ele viesse, ele não entrasse nestas casas. E eu estou de forma assim, lenta, didática, te explicando isso, para que você entenda que havia toda uma instrução que eles deviam seguir.
Quando eles celebraram a Páscoa, estava tudo pronto para eles viajarem, era hora deles saírem de lá, receberam então ordem para marchar, viajar, começaram então a andar, atravessaram o Mar Vermelho, os inimigos foram derrotados, oh glória a Deus, tanta coisa que Deus mandou, enviou, provisão, e eles ali, chegou o momento em que Deus fala para Moisés assim: olha, é hora da gente fazer o lugar aonde eu vou me manifestar ao meu povo, o tabernáculo. E Deus então dá instruções a Moisés de como seria esse tabernáculo. Como seria este lugar onde a glória dele, a presença dele se manifestaria. Como que foi feito a arca, o que estava dentro da arca, a medida da arca. Como seria este lugar onde o Senhor, então, aleluia, estaria em contato com o seu povo e o povo em contato com o Senhor. Nós vemos isso descrito no Velho Testamento. Quando nós olhamos para Êxodo, nós vemos esse negócio descrito. Deus dá a medida de tudo para Moisés, a cor. Deus levanta aqueles que, mesmo não tendo habilidade, mas se dispuserem, o Espírito Santo age sobre eles, para que eles pudessem trabalhar com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas. Até isso. Então a preparação, queridos, a preparação, presta atenção. Eu disse que a palavra-chave nessa noite é preparar, preparado, preparai. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 21, tem um texto muito interessante aqui, aonde Jesus, ele faz um limpa no templo, né? A Bíblia diz que Jesus purifica o templo. Jesus entra no templo, diz aí Mateus 21, 12, que Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E por muito tempo eu olhava realmente esse texto, de como aqueles cambistas roubavam alguma coisa lá, dos que iam comprar. Não é algo que a gente pensa que é desse jeito. Os cambistas estavam lá, eu ia precisar de repente de algo para um holocausto, e eles me vendiam alguma coisa lá, então eles me passavam a conversa. Mas, através de um estudo meticuloso da palavra, através daquilo que a gente aprende com outros pastores, eu tive um entendimento tão glorioso desse negócio, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Isso já tem muito tempo, eu compartilhei até com o Ministério de Louvor aqui, isso já tem bastante tempo. Lembra que eu falei que para apresentar os sacrifícios, os holocaustos, havia uma preparação? Lembra que eu falei isso para você? Que cada família que fosse apresentar o holocausto, e agora nós já estamos falando do templo, tá? Eles precisavam então separar isso, seja o novilho, seja o cordeiro, seja uma rolinha, um pombinho. Eles tinham que separar isso em suas casas com antecedência. Havia todo um cuidado a ser feito em seus lares, uma preparação, presta atenção, irmão. Então eu ia sacrificar ao Senhor, eu vou lá nos animais que eu tenho, e eu separo um animal sem mancha, sem defeito, eu trago ele para um lugar onde eu construí para isso, eu preparei para isso, e eu o coloco ali dentro, eu o alimento, eu cuido dele, eu
faço com que ele fique então, aleluia, pronto para o holocausto. Eu dediquei um tempo da minha vida, daquele propósito, para que aquele propósito, melhor dizendo, fosse algo realmente de acordo com a vontade do Senhor. E o que os cambistas, aqueles homens, estavam fazendo ali? Eles trouxeram ali tudo que o povo precisava para entregar ao Senhor o sacrifício. Se eu queria sacrificar alguma coisa, eu ia lá, pegava então um pombinho, comprava deles e ia lá sacrificar. Eu chegava da minha correria do dia a dia, meu Deus, eu não consegui, mas está no dia de fazer o sacrifício. Então o senhor tem aí um cordeirinho? Tenho. Como é que é? Olha, o pessoal já veio e pegou os melhores, mas agora a gente tem esse aqui, você pode levar? Tá bom, quanto custa? Tá. Então aqueles cambistas não estavam roubando dinheiro. Aqueles cambistas estavam roubando aquilo que Deus não permite que nós venhamos a tirar dele, que é essa reverência, esse respeito, isso que nós chamamos de temor a Deus. É quando nós começamos a viver de improviso para Deus. Irmãos, ocasionais, extraordinários, coisas que nós temos que usar a habilidade para resolver, acontecem na nossa vida, mas aí a gente viver de improviso em improviso, irmão, de correria em correria, de situação em situação, aonde as coisas vão se tornando de mal a pior, e a gente não percebe, e a gente vai vivendo nessa emboleira, nessa situação onde o inimigo diz assim: olha, está do jeito que eu gosto, é assim que eu quero mesmo, vai fazendo de qualquer jeito para Deus, vai entregando de qualquer jeito para Deus. Jesus entra no templo, vê aquela situação lá, ele desce um azarogue lá, e ele, chega o chicote no povo, derruba as mesas dos cambistas, solta a bicharada toda. Por quê? Porque não havia mais esse preparo. Estavam roubando essa adoração de Deus, essa preparação de Deus. Você está entendendo agora, irmãos? E hoje nós olhamos para cá, a mesa está posta, está colocada aqui nesse lugar. Nós olhamos para o Senhor, aquilo que Ele tem feito para as nossas vidas e em nossas vidas, e começamos então a nos perguntar: qual é o meu nível de preparação para este momento? E este se apresentar diante de Deus, ele tem dois aspectos muito importantes, irmãos. O primeiro aspecto, olhando para a cruz de Cristo, é o meu eu com Deus. Eu com Deus, olhando para a parte vertical da cruz, aquilo que aponta para a ligação entre terra e céu. Como eu estou com Deus, como está o Cirineu com Deus, como está a sua vida com Deus, a preparação realmente do meu ser, porque haverá um dia, meu querido, que não tem como improvisar, não há como improvisar, em que haverá realmente de enfrentar o maior dos inimigos que todo homem tem, chamado morte. E se tem uma coisa que a Bíblia nos adverte, é que a gente esteja preparado para esse dia. Preparado. Eu não quero ser alguém aqui apelativo nem fatalista, mas nós olhamos para hoje, cada um de nós é ceia, querido. Eu coloquei no grupo da igreja algumas perguntas que nós fazemos para os irmãos que estão fazendo o curso das águas. Ninguém falou nada. E eu perguntei assim no grupo da igreja, tem quase 200 pessoas lá no grupo:
Que Deus não o permita, mas se você morresse hoje, qual é o destino eterno da sua alma? Ei, e se você partisse hoje, qual seria o destino eterno da sua alma? Esse é o lugar de pensar a respeito disso. E se você fosse para o céu e ao chegar lá você se encontrasse com Deus e Deus falasse para você assim, lhe fazendo uma pergunta: por que que você acha que você merece a vida eterna? Qual seria a sua resposta para Deus? São perguntas que vêm para testar o nosso nível de preparação. Esse é um lugar onde nós tratamos de valores eternos. Então, como eu estou com Deus? É a minha vida com Deus. E a Bíblia diz que eu haverei de prestar conta com Deus de tudo o que eu tenho feito, falado, e também até aquilo que eu tenho deixado de fazer, até do que eu pensei. Então esse é o momento em que a igreja se encontra, e se encontrando é o encontro daqueles que foram remidos, que foram comprados, lavados no precioso sangue de Jesus. Aleluia, o Espírito Santo habita nas vossas vidas, fostes selados com esse Santo Espírito para o dia da redenção. Agora, como está a sua vida diante do Senhor? Você está falando com o seu pastor. Você está falando com alguém que a Bíblia diz que eu haverei de prestar conta da sua vida na eternidade. Então não se ofenda com a minha pergunta, mas reflita. Você entrou pelos umbrais daquela porta de qualquer maneira? Está achando que você está entrando num salão de festas qualquer? Você está achando que você está entrando numa associação? Não. Você está diante daquele que fez os céus e a terra, e de um lugar feito para a adoração do nome dele. A Bíblia diz assim: olha, cuidai com os vossos pés ao entrar na casa do Senhor. Trata-se do quê? De preparação. Eu não vou entrar de qualquer maneira. O Deus que nós servimos, Ele é amor. E a Bíblia diz isso, que com amor eterno Ele nos atraiu, com amor eterno Ele nos deu Jesus, com cordas de amor Ele nos traz para a sua presença. Mas a Bíblia também diz que esse nosso Deus, Ele é fogo consumidor. E quando nós continuamos esse texto e nós vamos andando pela Bíblia, Jesus, ele fala sobre o princípio das dores e vai alertando o povo acerca de estarem preparados. Haverá um tempo, diz ele, em que eles estarão assim, dois grupos, um à direita e outro à esquerda do Senhor. E aí então uns dirão: Senhor, mas nós não fizemos isso e isso e isso pelo Senhor, nós não expulsamos demônios, nós não falamos novas línguas, nós não fizemos isso, aquilo, outro. Ele diz assim: apartai-vos de mim. A noite da ceia é uma noite para a gente avaliar a nossa vida cristã. E para avaliar nós precisamos de parâmetros. Nós precisamos sim. Ou você acha que a gente está aqui em cima do altar, falando do microfone, tocando naquele instrumento, cantando lá, garante a nossa vida eterna? Garante nada. O que garante é a gente viver realmente aquilo que é vontade de Deus. Falar bonito aqui não garante vida eterna não, querido. O que garante vida eterna é quando eu começo a analisar o meu caminhar diante do prumo da palavra, e quando eu me vejo inclinado para um lado que não é vontade dele, é hora de eu começar a alinhar a minha vida, porque para o lado que você estiver inclinado, é para o lado que você vai cair. Então que você caia para o lado de Deus. Se você cair, caia nos pés do Senhor. Uma noite em que nós olhamos para isso, Jesus olhando para os seus discípulos, olhando para aqueles que Ele escolheu.
Não foi uma eleição, queridos, aonde se mandaram um currículo para saber quem era apóstolo. Foi Jesus que escolheu. E para escolher, nós estávamos aqui ontem de noite na vigília, 11 homens se reuniram aqui, homens que ouviram realmente esse chamado. Eu sei que muita gente está ocupada ainda e que não pegou esse ritmo, mas a gente vai ver muito mais que 11 homens das vigílias aqui, dos varões dessa igreja. E eu já mando um recado para quem é diretoria da igreja, para quem é do louvor: se for homem e não vier aqui, não vai fazer mais parte, nem de louvor, nem de diretoria. Já vou falar no altar para ser prego batido, ponta virada. Porque, irmão, se nós não nos alinharmos com o Senhor, não temos um tempo de 3 horas num mês, a gente chegar aqui, se reunir como homens de Deus e clamar a Deus pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pela nossa cidade, e dizer: fala conosco, Senhor. A gente precisa disso, queridos. Porque senão a nossa vida vai ficar sempre uma vida anã na fé, sabe, fora daquilo que é a vontade do Senhor, desalinhada com a sua vontade. E o Senhor nos escolheu para vivermos o seu propósito. Agora, espera aí, dentre os que o Senhor escolheu na noite de ceia, na noite em que eles estavam ali comendo a última refeição juntos, antes de Jesus ser entregue para ser crucificado, Jesus disse: olha, aqui no nosso meio tem alguém que vai me trair. E é engraçado daí que todo mundo falou assim: mas sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Estavam o quê? Se examinando, olhando para as suas vidas. Preparados, queridos. A minha vida com Deus é a primeira das coisas que eu disse para você, para a gente analisar hoje. A minha vida com Deus, a sua vida com Deus, é você com Deus. No momento em que você, então, aleluia, passar da morte para a vida, é você com Jesus. Ninguém vai com você. É você com Ele. Hoje também é você com Ele. Por isso Ele está nos trabalhando, está polindo a nossa vida, está organizando a nossa vida. É por isso que o pastor conclama sobre o altar os que estão aqui, dizendo assim: olha, vocês vão estar comigo. Aonde eu estiver orando, vocês vão estar comigo. Ah, mas eu não posso. Jesus escolheu 12. Ele tinha todo o discernimento dos céus e da terra para escolher gente perfeita. Tinha ou não tinha, irmãos? Mas a gente olha, Judas traiu, vendeu Jesus. Pedro negou. Os outros se esconderam, todo mundo. Eu estou falando ainda da questão eu com Deus. Então que a gente se olhe realmente, porque quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, a Bíblia diz assim: olha, examine-se o homem a si mesmo. Então está falando de olharmos para nós como cristãos. Como está a minha vida cristã? Como eu tenho chegado na casa do Senhor? Tenho chegado de qualquer maneira, ou eu tenho me preparado para isso? Eu tenho oferecido sacrifícios que me custam alguma coisa, ou eu tenho entregado ao Senhor aquilo que Ele está procurando, sem ser da maneira que Ele espera? Aí partimos, queridos, para a parte horizontal desta avaliação. Eu com Deus, agora eu com os meus irmãos. Eu e os meus irmãos. A ceia tem esses dois aspectos importantes de avaliação: a minha vida com Deus e a minha vida com a igreja de Cristo.
A igreja que eu pertenço, a igreja que eu faço parte, e não estou falando de denominação apenas, eu estou falando da igreja mística de Cristo, aquela que vai subir aos céus, aquela que vai ser arrebatada. Se você crê nisso, você está no lugar certo. Se você não crê, aleluia, eu te conclamo a se arrepender e sair do mau caminho, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e começar a viver este evangelho que eu estou pregando aqui sobre este altar. Porque somos membros interdependentes uns dos outros. E você vai ver que no meio destes 12, queridos, não havia gente perfeita. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você vai me negar. Ele disse: Senhor, eu vou morrer contigo se for preciso. Não, Pedro, hoje, a hora que o galo cantar, você já vai ter me negado 3 vezes. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Estou pronto a morrer contigo. Ele já tinha falado para Judas: tu que disseste. Então vai olhando, irmão. Vai olhando. Porque eu tenho certeza que quando Jesus falou assim, ó, tem um aqui que vai me trair, eles começaram a olhar um para os outros. Foi ou não foi? Começaram a olhar um no olho do outro. Olha para quem está perto de você aí. Olha. Esse rostinho você vai ver na eternidade. E pode ser eternidade com Deus ou eternidade sem Deus. Que seja com o Senhor. Nos damos bem com todo mundo? Não. Entendemos as atitudes de todo mundo? Não. Mas uma coisa é certa: Deus amou a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me livre, Senhor, eu não vou nesse grupo dos 12 aí, não. Tem Judas. Você é um traíra. Estou fora. A Bíblia diz, em uma das parábolas de Jesus, que veio o homem e preparou um campo e plantou nesse campo um trigo de primeira, pessoal. Coisa linda. Como está acontecendo em Brasnorte agora nessa época, vão plantando, né? Vai ficando tudo bonito. Mas a Bíblia também diz que à noite veio o inimigo e semeou a sua semente. O joio. E eles nasceram juntos. E cresceram juntos, porque o joio e o trigo não dá para ver a diferença nas suas folhas, no seu caule. Só se consegue ver a diferença do joio e do trigo quando ele solta cacho, quando ele floresce. De outro jeito não tem como ver. E aí então os que cuidavam do campo disseram ao dono daquele campo: podemos arrancar o joio? O que Jesus disse? Falou: agora mesmo, pessoal, vamos tirar tudo esse povo daí, porque isso não presta. Que é melhor dizer, vamos tirar tudo esse joio daí, porque não presta. Vamos tirar do nosso meio. A instrução de Jesus foi assim: deixa crescer junto, porque vai chegar a colheita. Então quando você olhar, e muitas vezes você não entender o que está acontecendo, para você só é necessário entender uma coisa, querido. E eu falo isso realmente no temor do Senhor, e não de maneira nenhuma negligenciando aquilo que é trabalho da igreja, aquilo que é trabalho pastoral, aquilo que deva ser feito realmente no sentido de crescimento e educação cristã. Mas eu estou dizendo para você que quando você olhar para o lado,
e você vê algumas coisas que não te animam, anime-se no Senhor, o seu Deus, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Meu Deus sabe o que está fazendo, e eu não vou me deixar bater por isso. Não vou. Todo mundo ficava irritado com Jesus, bravo com Jesus. Faz parte da preparação, queridos. Porque às vezes a gente vem para a igreja e fala assim: ih, vou para a igreja hoje, o fulano vai estar lá, a fulana vai estar lá. Aí a gente já vem com o coração assim, né? Cheio de tropeço. Agora a Bíblia diz assim: olha, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de você trazer a oferta, vai e resolve com o seu irmão. Não está falando para você ir fofocar com os outros a respeito da vida do irmão, está falando para você resolver com o irmão. Vai lá e resolve com o irmão. Só então você leva a oferta no altar. Deus está falando a respeito da oferta. Imagine só agora no momento da ceia, do comer do pão e do beber do cálice. Está vendo, irmãos, como nós precisamos nos preparar para isso? Senhor, és realmente o dono e o proprietário de tudo que está aqui. E a Bíblia diz que numa grande casa há vasos de honra e há vasos de desonra. Agora queremos ser o quê? Como que eu vou ser? Senhor, eu quero ser vaso de honra. Então existe um tratamento, uma preparação para o vaso de honra. Quem está comigo até agora, diga glória a Deus. É ceia, querido, a gente vai comer do pão e beber do cálice junto. O nosso Senhor e Salvador Jesus está voltando a buscar a sua igreja. Este lugar foi preparado para que a noiva fosse ataviada no poder do Espírito Santo, fosse preparada na unção e na glória daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração a respeito desse assunto, dizendo assim: olha, que a graça, aleluia, que vai, Deus Todo-Poderoso, fluir para a vida deles, vai ser de uma maneira tal, glória a Deus, que circunstâncias vão ser mudadas, transformadas, aleluia, multidões de pecados vão ser cobertos, haverá uma transformação. Quando a minha igreja, quando o meu povo, quando aqueles que me chamam realmente de Senhor, se prepararem como devam realmente estar, para estarem na minha presença, aleluia, comendo comigo na minha mesa e bebendo comigo também, aleluia, nesse ato que Ele nos ordenou a fazer. Somos irmãos em Cristo, pertencemos a Cristo Jesus. O Senhor disse para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar você, peneirar você, mas eu orei ao Pai ao teu respeito. Então, Pedro, quando você se converter, você confirma os teus irmãos. Confia no Senhor, irmão. Eu confio em Jesus, eu confio nele. Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe porque nós estamos aqui, Ele sabe realmente, aleluia, glória a Deus, em quem Ele tem investido, em quem Ele tem chamado, na igreja que Ele tem dado a sua vida, aleluia. Por isso que você está aqui nessa noite. Então, amados em Cristo Jesus, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído.
Então a nossa despreparação tem sempre uma consequência. Não estarmos apercebidos, não aceitarmos os conselhos do céu, não obedecermos a palavra. E o texto de 1 Coríntios capítulo 11, para a gente já caminhando, para ministrar a ceia nessa noite, ele nos esclarece coisas tão importantes, irmãos, acerca da igreja. Por isso é importante que nós falemos a respeito disso aqui nessa noite. Muitas coisas não deveriam acontecer, coisas que causam realmente constrangimento e escândalo, mas até isso a Bíblia diz que é necessário que aconteça. É mister que venham os escândalos, é necessário. E a Bíblia diz assim: para que os sinceros eles venham a ser então conhecidos. Irmãos, eu sou fruto dessa igreja aqui, eu nasci nessa igreja, eu aceitei Jesus nessa igreja, eu fui batizado nela, eu vi pastores abandonando essa igreja, traindo essa igreja, traindo os irmãos, traindo a fé, pessoas a quem eu nutria e nutro até hoje sentimentos realmente de grande consideração. Foi meu primeiro pastor. Mas irmão, em nenhum instante dessa minha caminhada falo diante de Deus, isso foi combustível para eu dizer assim: aonde eu me meti? O que é que eu estou fazendo aqui? Não. A minha fé com o meu Jesus continuou a mesma, aleluia, oh, glória a Deus. É Ele que é dono de tudo, Ele abate a quem Ele quer e Ele levanta a quem Ele quer. Então tem misericórdia da minha vida, Senhor, tem misericórdia da minha alma, me conduz, porque eu sou a Tua ovelha, Senhor. Eu necessito dos Teus cuidados, eu necessito do Teu direcionar, do Teu guiar, porque se não for o Senhor, nós estamos perdidos, irmãos. Então a gente precisa se colocar nessa posição de ovelha que quer ser cuidada, de que quer ser direcionada, não estarmos então apoiados muitas vezes no entendimento humano e ainda no velho homem caído que quer resolver do seu jeito. Não. Então, queridos em Cristo Jesus, o negócio esquentou aqui dentro agora, irmãos. Acho que desligaram e o quê? Ficou quente aqui. Você liga aquele ar ali atrás, Eduardo, por favor. Eu recomendo os irmãos trazerem uma blusinha de casa, irmãos. Ué. Os homens põem um blazer bonitinho assim, ó, uma camisa de manga longa. Desliga aqui assim. Liga lá para mim, por favor. Né? Aí você pode ficar sentadinho aí aconchegantemente, né? Ali aquele lugar tem um ar-condicionado ali, que ele não tem alheta, ele joga o ar bem ali, o pessoal já entendeu, já não senta mais ali, ó. Ele sopra um ar gelado mesmo, mas vai ficando bom, né, irmãos? Eu já quero ir para o céu por causa disso, porque penso que lá no céu vai ser fresquinho, né? No inferno deve ser um calor medonho. Então, amados em Cristo, que nós como igreja olhemos para a palavra do Senhor e começamos então a colocá-la em prática em nós. E é interessante que a Bíblia, ela deixa tudo isso como sinais para nós da igreja hoje. E o texto que nos ensina sobre a ceia diz assim: na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu e deu aos seus discípulos.
Eles expulsaram Judas da ceia, pessoal? Ei, eu estou perguntando para você, Jesus expulsou Judas da ceia? Não. Ele disse assim: vai e faz o que você tem que fazer. Judas foi fazer o que ele tinha que fazer, mas Jesus não mandou ele embora. Com quem Jesus foi tratar depois da sua ressurreição? O primeiro que ele disse: eu quero me encontrar com ele. Com quem foi? Foi com Pedro. Pedro o negou, e Jesus disse para ele assim, disse para as mulheres: fala para Pedro que eu quero ver ele. Aleluia, oh glória a Deus. Então, queridos, em Cristo Jesus, ele sabe o que ele está fazendo. Eu posso não estar entendendo agora, mas eu sei que ele é realmente o autor e o consumador da minha fé, e nele eu posso confiar, nele eu posso acreditar. Aleluia, oh glória a Deus. E que a gente ande de fé em fé, de glória em glória, olhando realmente para chegarmos à casa do Senhor preparados, com o coração preparado para com Deus e para com os que estão aqui. Agora, se tem alguém que não está agindo como deveria agir como cristão, a Bíblia nos ensina a falarmos com este irmão. Se o teu irmão pecou contra ti, vai lá e conversa com ele. Se o teu irmão não te ouvir, chama mais 2 irmãos para ir contigo. Então a Bíblia vai ensinando como nós devemos nos comportar como igreja. E a Bíblia vai nos ensinando como participar de forma gloriosa e digna da ceia do Senhor, preparados. Preparai a minha ceia. Preparai o momento então em que o meu povo, que está aguardando a minha volta, se reúne, porque eles estão anunciando a minha morte, mas também que eu estou voltando. Que eu estou voltando. E assim, queridos, é que nós vamos cear nessa noite como igreja. Amém? Quero que você por um instante feche teus olhos, curve tua cabeça. Pai, é com temor que nós estamos neste lugar, Senhor, porque a gente pode esconder do homem, mas de ti não há como ocultar nada. Nada está encoberto diante do Senhor. Então a nossa vida não está escondida. Então, Senhor, nós nos colocamos em tua presença, que nós não estamos aqui, Senhor, ó Pai, como religiosos. Nós estamos aqui, Senhor, como teus filhos, como discípulos, como nascidos de novo, Senhor, novas criaturas, que foram tiradas, Senhor, do lamaçal do pecado. Todos foram tirados do lamaçal de pecados. A Bíblia diz, Senhor, que todos pecaram e foram destituídos da tua glória. Então eu não sou melhor que ninguém, Senhor, ninguém é melhor do que eu perante o Senhor, não, Pai. E aqui nós estamos, Senhor, agora como igreja, para comermos do pão e bebermos do cálice, e crermos, Senhor, que estás operando aqui, e cada um será, Pai, galardoado segundo as suas obras, quer boas ou ruins, mas o Senhor é que sabe de tudo e de todos. É por isso que com temor nós vamos pegar o cálice, tendo, Senhor, a nossa vida tremendo na tua presença, nós vamos pegar do pão, e nós vamos olhar para o alto e dizer, Senhor,
Conduze-nos, Senhor, para a tua glória, para a eternidade, ó Deus. Conduze-nos como igreja. Conduze, meu Altíssimo, ao cumprir da tua vontade, a obediência da tua palavra. Quando pegarmos do cálice e também do pão, Senhor, que eu me lembre de quem está perto de mim, Senhor. Os que são fáceis de amar e os que não são assim, Senhor, tão fáceis, mas que o Senhor tem os elegido, que o Senhor tem os escolhido, Pai. Então eles são também meus irmãos em Cristo. Aleluia, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, e que eu saiba, Senhor, aleluia, amá-los como o Senhor ama, Pai, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso. Assim nós oramos aqui nessa noite como igreja, Pai. Nós queremos agora aqui, Pai, repreender toda obra de Satanás, Pai, toda obra das trevas, toda obra do inimigo, Senhor, ó Pai, que vem, Senhor, para estar, Senhor, maledicendo, para estar, Senhor, amaldiçoando, para estar causando contenda, ira, peleja, Senhor, ó Deus, dissensões, facções, Senhor, todo tipo, Senhor, ó Pai, de coisas que desagradam a Ti, Senhor, no respeito à comunhão, no respeito, Senhor, à vida cristã, Pai. Então nessa noite, papai querido, este olhar, Senhor, de preparação, me leva a entender que é o Senhor é quem realmente trata cada um, é o Senhor que realmente vai e visita a vida de cada um, aleluia, e a cada um, Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, haverá de dar, Senhor, ó Deus amado, segundo aquilo que tens realmente, aleluia, prometido na Tua palavra. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Apartai-vos de mim, vós os que praticam a iniquidade. Ó Deus Todo-Poderoso, como igreja, assim nós oramos aqui nesta noite, Pai, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. E se assim você crê, diga amém. Queridos, é hora de cearmos. Nesses minutos que nos restam nessa noite,